Mas enfim. Ó, eu acho que o Léo não, que o Léo tem a cara de ser do contra, mas eu, Douglas, e a gente converteu já o Adler para sermos penskianos. O Léo não, o Léo tem uma cara de ser meio ganaço. Você olha para a cara dele assim, tem uma pinta de ser ganaço, mas tudo bem. A gente respeita. Eu sou índio, pense que é circunstância, eu sou índio. Maravilha. Gente, a gente teve na Penske esse ano já a volta do que não foi. O Tim Cindric cai de CEO geral para estrategista da equipe, de um carro só. A equipe, achei que ia ter uma sacudidela maior dentro da estrutura e foi pouco. Newgarden acaba o contrato esse ano, não consegui apurar como é que estão as coisas. Sei que aí o filhinho dele nasceu no final do ano, deram meio que uma folga para ele. O Malucas chegou para substituir o Power, daquela saída um pouco estranha, que a gente até falou semana passada também. Eu acho assim que é um momento da equipe ainda tenso. Eu não espero. Eu espero brilharecos isolados. Eu não espero uma coesão como a Ganassi tem, principalmente com o Palou. Mas esse cara aqui, na minha opinião, a Penske tem que arrumar uma forma de segurá-lo. É assim, você é fã do cara, sou mesmo, não vou mentir para vocês, não vou negar, não vou ficar de drama, não. E é um cara que representa muito o estilo Penske de pilotar, o estilo Penske de fazer resultados, entendeu? Ele precisa estar num momento bom. Ele está vindo de. Ele ganhou 2023 em Indianápolis, 2024, ganhou uma corrida ou outra ali, mas assim, só. Beleza, Indianápolis é o supra-sumo da temporada, é mais do que o campeonato inteiro. Mas acho que o cara que ganha Indianápolis, ele quer disputar também o campeonato. Tá? Então, assim, eu acho que a Penske tem que considerar, porque quando se observa no mercado de medalhões, não tem grandes caras dando mole aí. E ele é um. O pessoal lá em Indianápolis, o Joseph ele não é querido em Indianápolis. Gente, a Penske não é querido em Indianápolis. A Penske não é. Por uma razão simples, eu já falei aqui. A Penske não é de Indianápolis. A Penske era de Reading, na Pensilvânia, e depois foi para Mooresville. Mooresville é Carolina do Norte. Carolina do Norte é o território da NASCAR. Então rola essa questão. Rola, o pessoal de Indianápolis, eles tinham que ser daqui, eles não são daqui. Então rola essa situação. E os outros escândalos, outras besteiras que a Penske passou. Léo, vou começar com você. Como é que você imagina que vai ser a temporada desse rapaz aí, Joseph Newgarden? Acho que o Newgarden ele já teve performance melhor do que em 2024 e 2025, apesar de ter ganho a Indy 500 também em 2024. Ele vinha fazendo uma boa prova ali na Indy 500 de 2025, até o carro dele quebrar ou ser quebrado, enfim, ser recolhido. A gente até hoje não sabe muito bem o que aconteceu. Parece que, tipo assim, não, Newgarden vai ganhar a prova. Newgarden, encosta esse carro aqui. Né? Não, deu um problema na bomba de combustível, infelizmente. Quem diria? Por causa da questão do atenuador, enfim, não sei o que se resolveu. É uma teoria da conspiração que eu tô falando mesmo. Mas, de qualquer modo, sim, o Newgarden dispensa a apresentação, 2 vezes campeão, 2 Indy 500, mas está numa equipe que está no solavanco, né? Está naquela oscilação de altos e baixos, e a pressão em cima de um cara desse tende a ser muito maior do que num cara como o McLaughlin e agora num cara como o Malucas, que está chegando para compor a equipe. Ele é o cara que tem que levar o nome da Penske, ele é o grande piloto da Penske, ele é o cara que tem que assumir esse protagonismo. De qualquer modo, ano passado ele começou a querer se recuperar ali nos ovais, teve aquele acidente com Foster, que ele atropelou o Foster? Foi. Aquele acidente com o Foster, chegou a ganhar a última corrida da temporada, até esqueci um dia desse, um comentário lá no grupão do IndyCast lá. Mas é aquele negócio, eu espero que ele se recupere, eu espero que a Penske se recupere, porque a gente precisa de mais personagens disputando o campeonato. Não dá para ser só Palou. É legal, Palou
eu me esforço dia a dia para não odiar o Palou como eu odiei Zanardi, como eu odiei Montoya, porque estava descendo na cabeça do Gil ali o tempo todo, enfim. E eu só quero que o campeonato seja o melhor possível. Eu acho que o Newgarden traz um temperinho ali, especialmente nos ovais. Eu acho que ele é um cara que se destaca muito no oval. Nos mistos ele oscila bastante. Acho que a melhor prova deles ali é St. Pete, se eu não me engano, de acerto, assim. Também tem Barber, eles têm um bom acerto também. Uhum. Então, assim, o Newgarden precisa se classificar melhor. Você vê que em 2025 ele se classificou muito mal. O Power passava, o McLaughlin passava e ele ficava. Então estava muito nesse sentido aí. Cheio de ódio, nada. Ai. Mas enfim, o Newgarden é esse cara que a gente espera muito dele, porque a gente sabe que ele pode entregar. Agora, tem que ver essas questões da Penske, como é que ela vai estar com essa volta do Team Cindy, que depois a gente pode até conversar sobre isso, ou em outro programa futuramente, porque eu tenho uma opinião bem forte com relação a isso. Eu fui pego de surpresa. Totalmente. E uma surpresa não agradável, na boa. Eu não entendi. Assim, parece que não foi uma punição, na minha visão, entendeu? Acho que como a categoria não puniu, quem puniu foi o Penske, tá demitido. Meio que esqueceu, esfriou, não, olha, vem cá, sumido, vem. Enfim, depois a gente conversa sobre isso. Eu brinco, antes de eu passar pro Douglas e pro Adler, assim, quando a gente foi ano passado, o Anderson e eu ficamos umas 8 horas esperando o avião para decolar. A gente ia esperar 1h30, esperamos 8. E eu falei, Anderson, vamos fazer uma zoeira? Ele, vamos. Tinha uma parte de cafeteria do aeroporto em Nova York, aquelas cabines londrinas, né? Falei, Anderson, entra lá e faz uma cara fulo da vida. Aí eu fiz uma foto e publiquei no Instagram do IndyCast Brasil, tá lá, vocês podem ver que o Anderson estava ligando para o Roger Penske dando bronca. Uma brincadeira. Chegamos no autódromo 8h30 da manhã, 8h35 sai um release da Penske, do Roger Penske, anunciando a saída dos 3 patetas. E toda saída, tipo, ontem eu encerrei um contrato com um cliente meu, e eu confesso que eu não fui bem, mas de toda forma o cliente chegou para mim e disse, você é maravilhoso, obrigado por tudo, tal, não sei o quê. O que eu quero dizer para vocês? O Roger Penske, sendo o cavalheiro e o empresário vitorioso que ele em momento nenhum agradeceu aos esforços dos 3 patetas. Ele falou que o nome dele e a reputação dele estavam acima de qualquer facilidade. Então, assim, eu vi pouca alteração no corpo de engenharia, eu vi mais movimentações internas, não vi engenheiros chegando, e essa chegada, assim, vamos ver como é que vai ser. Adler, fala aí pra gente. Só vou pegar um gancho do Léo, eu não quis interromper ele quando ele estava falando a respeito da teoria da conspiração, que eu também... da bomba de gasolina. Eu não boto muita fé naquilo lá, não, sabe? O cara começou de 32º, veio 25º, 20º, 18º, 12º, 8º, 6º, 5º. Aí, tipo assim, eu falo, chega que precisa mudar aí alguma coisa, senão vai ser igual ano passado, vocês tomaram vai ali, e assim vai. Mas, enfim, eu não consigo engolir essa história. Eu, o Fábio, o Anderson, a gente ia ver a história sendo escrita, o cara ganhar 3 vezes seguidas, que nunca aconteceu, né? Eu vou contar um negócio para vocês antes de passar pro Douglas. Vou contar em primeira mão, hein? O Anderson viu. 11 anos depois eu fui entender o que foi o 7-1 na seleção brasileira. 11 anos depois eu entendi. Eu fui para um canto, abaixei a cabeça, chorei muito, fiquei muito puto. Perder da forma que perdemos antes de começar a corrida, né? Então, assim, sabia que aquele ano não seria pra gente. Então, foi muito duro, foi muito duro. Douglinhas, você que é o maior perseguidor do Joseph Newgarden aí. Cara, eu acho que a gente tem que perseguir e cobrar quem entrega resultado porque não está entregando. Isso aí é uma coisa... Se você parar em muitos lugares, acontece assim, cara, o Newgarden é um cara gente fina,
pelo que eu pude ver nas imagens, por fotos, por tudo, pelos relatos. É um cara que sabe pilotar, é um cara que passou por uma fase ruim, que o próprio Dixon já passou, Elinho já passou. É só olhar outros pilotos aí, todos já passaram por uma fase ruim. Todos os pilotos de top de ponta já passaram por fase ruim. Agora temos que ver que, por exemplo, esse ano a Penske vai estar muito pressionada. Para mim, a equipe que vai ter mais pressão para trabalhar vai ser a Penske. Até o Lucas, todo mundo porque ele é novato, tá chegando, não vai ser bem assim, tá? Ele vai receber pressão também porque vai estar substituindo o Will Power. O Will Power vai estar correndo com sangue no olho. Tudo bem claro. E sobre a questão do Team Cindric, a gente não sabe o que se passa dentro de uma equipe, mas tem que botar na cabeça que, de repente, eles olharam assim, quem é que vai ser o estrategista? O fulano não dá, o Beltrano não dá, o Ciclano não dá, tem o time. Pô, cara, o time é bom. Vamos repatriar o cara de novo. Já baixou a poeira, vamos repatriar o cara de novo. E no Punil não foi a categoria, foi a equipe. Paciência, vamos repatriar e já. Que nem estão falando vai ter provavelmente aí nos pilotos correndo de 500, estão falando em repatriar um argentino. Paciência, se tiver patrocínio, corre. Ó, aproveitar o teu gancho, já que você falou, o que eu li foi que o Scott McLaughlin pediu, que ofereceram, assim, tem esses 3, 4 caras aqui para ser o seu spotter, para ser o seu estrategista. E isso é uma relação muito forte entre o piloto e o engenheiro, porque é aquela coisa, quantos anos, mesmo nas derrotas e nas vitórias, foi muito raro o Dave Faustino não correr, não trabalhar junto com o Will Power. Foi assim, o pessoal fala muito do Nigel Mansell em 93, e o Nigel Mansell fala, eu tive a bênção de ter o melhor chefe de equipe do automobilismo, que na minha opinião, eu concordo com ele, chama-se Mr. Jim McGee. Aquele ali o Emerson foi campeão por causa não do Morris, não, foi por causa do Jim McGee. Jim McGee ia dormir, tomava um café, pensava em umas estratégias doidas, falava com os amigos dele da McLaren e pensava em alguma solução vitoriosa para o PC18. Então, assim, é uma relação de proximidade. Esse cara, para mim, é gente boníssima, mas acho que ele já está sob uma pressão absurda. As 500 milhas de Indianápolis dele ano passado foram simplesmente patéticas. Ele não venceu corrida. E durante muitos anos a gente aqui falou, cara, ele é o piloto do futuro. O futuro chegou. Então eu acho que ele vai começar a água a bater no DRE dele também nesse sentido, porque ele precisa mostrar mais resultado, vencer 1, 2 corridas por ano só, mas assim, não ser objetivamente brigando ali pelo título, eu acho que vale o investimento? Não sei. Léo, vai você. Você riu aí quando eu falei a palavrinha. Porque assim, eu tinha muita expectativa no McLaughlin. Eu vou ser bem sincero. Eu acho que ele tem a agressividade certa, eu acho que ele estava pegando a mão do carro. E aí eu não sei até que ponto essas osciladas do Team Penske acabam também derrubando ele. O Will Power me parecia um pouco mais pronto para enfrentar isso. Né? À toa que acho que ele sempre foi o melhor Penske ali nos últimos 2 anos. E o McLaughlin ficou naquela, né? A eterna promessa, né? E ele realmente tá chegando numa zona que começa a ficar assim, ei, meu filho, você tá aqui tanto tempo. Olha, ele tem 85 largadas, 7 vitórias. Para um piloto Penske, isso é pouco. É pouco. A gente sabe a pressão. Brigou pelo título. A gente sabe o tamanho e a pressão que é a Penske. A gente sabe disso. Então, mas são boas histórias pra gente ficar. Você vê, a gente falou agora de 5 pilotos até agora. Uhum. Tem ótimas histórias já. A gente tem recuperação de Newgarden, a gente tem manutenção do Palou, a gente tem o Dixon num ritmo mais... não digo rumo à aposentadoria, mas já começando a ver outras coisas fora da Indy, muito esporte protótipo, tudo, começando a experimentar. E a gente tem também o Scott McLaughlin que precisa mostrar resultado. Esse cara precisa começar a mostrar resultado.
Senão fica assim, é difícil justificar. O cara é multicampeão lá no Supercars, mas e aí? E na Indy? Também, ó. Ele tem 31 top 5, 52 top 10, tem 11 poles, é um cara rápido, ou seja, não é um cara lento, sabe fazer pole, mas na hora de fechar com chave de ouro não tá conseguindo. E aí a gente não sabe se de repente o Tim Cindric é o cara que vai fazer esse cara funcionar. Não. E aí a gente precisa ficar de olho para esse ano de 2025. Show. E você, Adler? É exatamente como o Léo falou. Na hora de empurrar para o gol, ele chuta na trave, chuta para fora. Vi de exemplo as duas Indies. Eu vou pegar exemplo das Indy 500 dele. Uma que ele fez a pole e acabou caindo lá para trás. Nossa. E a última agora que, assim, vai ficar marcado dele rodar na volta de apresentação. Tudo bem, a pista estava úmida, talvez não esteja totalmente seca, mas para o cara de um calibre dele andando numa Team Penske, isso não pode acontecer, né? Você vê, a gente lembra do Roberto Guerreiro, né? Que ele fez a pole, acho que foi em 92, e rodou na volta de apresentação. Então, isso não fica muito bem visto. Então, é o que está faltando para ele, mostrar para que ele veio, né? Assim, sabe, para brigar com os grandões lá na frente, com os, assim, Palou, Newgarden, o próprio Pato mesmo, que nós vamos citar mais para frente, enfim. Show de bola. E você, Douglinhas, para a gente acelerar aí? Basicamente o que o pessoal falou, eu concordo. Ele é um cara que está pressionado bastante. Tem os méritos dele, porque ele saiu de uma categoria totalmente ao oposto do que a Indy conseguiu integrar os resultados no começo, só que agora ele já tem a prática, ele já está numa equipe de ponta, ele está numa equipe que não é por falta de recursos, e não é a equipe que precisa passar com Pires na mão para garantir o assento dele uma temporada. Cara, ele não é ruim, que fique bem claro, ele não é ruim, ele só tá... Eu acho que, de repente, esse ano passado, ele não estava acostumado com um turbilhão e uma pressão que é de uma equipe do tamanho da Penske. Eu acho que ele deu uma cedida. Vamos ver se esse ano, com a coisa meio reorganizada, mais alinhada, vamos esperar para ver, mas ele não é ruim, cara. Ele não é ruim, eu digo, se eu tivesse uma equipe e eu descobrisse que ele tivesse o contrato para terminar, eu puxava ele num cantinho e conversava. Sendo bem sincero. Eu posso pegar esse teu gancho rapidinho antes de a gente passar para o próximo. Em relação ao que foi a Penske ano passado, eu não culparia ninguém. Assim, você pode ter o melhor time do mundo, mas se você não tiver um bom ambiente, o time não vai fluir. Não tem jeito. A gente sabe que os jogadores brasileiros em Copa do Mundo são brilhantes, mas quando não tem organização, não tem aquela liderança, aquele pulso firme, a coisa se esvai. Vamos para o próximo. David Malukas. Ele está aí com a gente, está chegando para a Penske, já foi apresentado ao carro dele, que é basicamente o mesmo carro do último ano do Will Power, com os detalhes em amarelo apenas. Assim, em St. Louis ele sempre andou bem. Ele teve uma chance de ouro na McLaren em 24 e houve aquele acidente com a mão dele. Eu já vi a mão dele e é muito cheio de ataduras. Parece que não dá para confirmar isso. Mas parece que ele não tem o movimento completo da mão para fazer isso aqui. Eu sei que ele entra na Penske por uma Joy Venture entre a família do pai dele com a família Penske para fazer uma transportadora mais forte, arrendar os caminhões um com o outro para tentar abafar um pouco a UPS e a própria DHL. Então, assim, é um ponto de atenção interessante. Eu não tenho muito o que falar. Assim, Adler, começa você falando dele. Esse é um dos que eu tô com bastante expectativa, assim, dele fazer uma boa temporada pela Team Penske, porque assim, na EJ Foyt, lógico, não é uma equipe de ponta na Indy, mas também não é uma equipe do pelotão do fundo. E ele já mostrava algumas boas corridas já, então acho que agora na Penske, acredito que ele vai mostrar bastante serviço, viu? É o McLaughlin e o Newgarden que se cuidem, viu? Porque eu acho que ele vai vir muito bem, acredito eu. Olha, a aposta arriscada para Indy 500 que
talvez possa ser que sobre na mão dele, viu? Franco atirador, tá? Nada de favoritismo nem nada, mas... E você, Léo? Esse aí, assim, eu tinha muita expectativa dele na McLaren, porque eu falava assim, eu sempre gostei muito do Malucas. E eu achava, cara, no dia que ele tiver um carro acertadinho, esse cara vai dar trabalho. E eu fiquei frustrado que ele, né, enfim, foi demitido da McLaren por circunstâncias até hoje pouco explicadas. A gente sabe que teve a questão da lesão, mas, enfim, nunca foi às claras, nunca foi jogada às claras essa questão do desligamento dele da McLaren. A gente sabe por conversas que rolam em bastidores, enfim. É o cara que tem a oportunidade da vida dele. Ele correu na Meyer Shank. Eu até estranhei quando ele não renovou. Falei, como assim o cara não renovaram com o cara? O cara tá indo pra AJ Foyt. Só que aquele negócio, tinha a parceria da Penske e tudo. E é o cara que tá tendo a chance da vida dele. É a chance da vida dele. E se ele souber agarrar com unhas e dentes aí, souber fazer direitinho, ele vai dar muito trabalho mesmo. Newgarden e McLaughlin que fiquem de orelha em pé aí, porque ele é bom de oval e ele é bom de misto. Ele não é excelente, mas ele é bom dos dois. Isso pode fazer a diferença para ele. Pode ser trabalhado também, né? Mais a longo prazo. Sim. Newgarden tá ali para ele roubar os segredos, né? Ficar observando, enfim. É isso. E você, Douglas? Malucas é aquele cara que nem eu falei, eu acho que para mim, do trio da Penske é o que menos vai ter pressão, mas ele vai ter pressão porque ele vai ter que substituir um piloto que não é qualquer piloto. É um cara que correu quase 20 anos pela equipe. A expectativa dele é boa porque a gente sabe que ele é um piloto bom. Agora, ver o que vai render vai depender do que ter, como diz o ditado, né, condições normais de temperatura e pressão. Vamos ver como é que vai ter a equipe, né? Não dá para dar um resultado antecipado, mas ele vai... Pelo visto, foi uma coisa muito bem tramada, porque a Verizon continuou com a Penske. Mesmo trocando o piloto, todo mundo falava que o Will-Power, que a Verizon patrocinando o Will-Power, e agora o Will-Power saiu e a Verizon ficou. E, cara, esses caras assim, estreando, e a equipe tem que aguardar. O talento ele tem, temos que ver se ele vai ter sustentação, condições, clima e outras coisas para ele fazer o trabalho dele bem feito. A pressão desse patrocínio tem uma coisa que a gente tinha falado até dia desses no grupão lá do IndyCast Brasil no WhatsApp. Se você não está membro, o primeiro comentário fixo aparece aí. Esse talvez é um dos raríssimos casos, que é um patrocínio B2C. É business ao cliente, não é business para business, tá? Porque essa aí, a parte da Verizon que patrocina o David Malucas é a parte de plano de telefonia. Verizon tem data center, tem parte de alta conectividade, nuvem, enfim, por aí vai. Mas esse braço da Verizon é a parte de plano de telefonia. Então, talvez a pressão em cima dele seja maior porque ele vai ser o que vai entrar mais fácil na casa do americano médio. Então, assim, ele pode ir muito bem e pode se dar mal também. Vamos para